Harishonim, Admonim, Kulo, Kiaderet. Vamos lá. Já? Shalom a todos, Shalom Brahot, saudações e bênçãos a todos. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os judeus israelitas e entender um pouco da história desse povo, mas em questões de etnia, a questão genética desse povo. Por quê? Recentemente eu tive um desprazer de vamos dizer assim, do pessoal do IAL, né? Aquele pessoal que acha que o nome de Deus é IAL. Um indivíduo me mostrou um texto em grego, ele não sabia falar hebraico, me mostrou um texto em grego dizendo que estava escrito IAL lá, mas grego e hebraico são idiomas totalmente diferentes. E aí eu disse para ele, meu amigo, isso é grego. E aí ele acredita em Jesus, né? Ele disse que é Yahushua. E eu entendi grego um pouquinho, né? Que eu dava aula na faculdade de Marta Falcão no curso de extensão de idiomas de grego e de hebraico. Eu disse para ele assim, olha, no costume judaico o termo é Yeshu, né? Que fala que seu nome será apagado, esquecido, né, etc. Mas em grego é Jesus, né, e não tinha nada próximo disso. E ele me colocou vídeos sensacionalistas dizendo que estavam atacando Israel e o pessoal falando you, mas o pessoal estava falando you no sentido de é um vício. Não estava falando o nome de Hashem, mas tem muitos vídeos sensacionalistas por aí. E outra que ele me falou, que eu achei mais bizarro, né? Que ele me chamou de professor de Araque. Mais bizarro para mim foi o seguinte, que os judeus de origem eram negros e que os judeus, tá, foram espalhados pela face da terra por causa dos navios negreiros, né? Então, lá no Congo, tá, onde saiu a maioria dos negros que foram escravizados, no caso de Madagascar, né, a ilha de Madagascar, Angola, né, Costa de Fiore, que é a Costa de Marfim, né, a África do Sul, onde teve a maior, vamos dizer, deportação de navios negreiros, que a Inglaterra acabou combatendo isso muito, sobre a questão da escravidão. Ele disse que os judeus foram espalhados pelo mundo por causa dos navios negreiros, porque os judeus verdadeiros eram negros. Tá, então vamos ver o seguinte, tá? Além de rabino, eu sou doutor em genética molecular e virologia, tá? E vamos ver assim se realmente os judeus ou hebreus ou israelitas são negros. Vamos primeiro começar com um versículo, um pasuk da Torá, que é Bereshit 25:5, que diz o seguinte, tá? Vayatzer Harishon Admoni, que é dizer assim, e saiu o primeiro, ruivo, tá? Ruivo. Quem era esse cara? Esav. Ele era ruivo, tá bom? Ruivo. Eu posso aqui fazer assim, uma situação aqui bem simples, que existe uma variante, tá? Eu queria deixar claro, um gene variante que ele está na Europa, ele está na África, ele está
em todas como eu posso dizer, em toda parte do mundo. É uma variante, é um gene, na verdade, não posso nem dizer que seja uma variante, porque é um gene que tem a ver com a pele, tá? Mas numa questão bem básica, eu não vou dar aula de genética aqui, mas uma questão bem básica que a gente pode entender, que é muito importante que se entenda, tá? É a penetrância de um gene, tá? Para que, vamos supor que um indivíduo nasça ruivo, significa dizer, e o outro não nasceu ruivo, né? E a gente precisa aí, se eles são diferentes, logo eles são bivitelinos, são de placentas diferentes. Então, a formação genética de cada um do outro são diferenciadas, tá? Mas, para que apresente um ruivo na história, eu preciso de ter um gene, tá? Que me dê um grau de penetrância que seja mais forte, tá? Do que um gene recessivo. Então, eu tenho uma linguagem de genética bem básica, o gene tem que ser dominante ou recessivo para apresentar as características. Vamos lá. No caso do nosso amigo Esav, né? A cor branca, ela é recessiva. Então, se ela é recessiva, ela vai aparecer aí. Ele tinha que apresentar uma recessividade. Já o nosso patriarca Yaakov, ele já nasceu, não era ruivo. Então, significa dizer, para que isso acontecesse, tá? Era uma heterozigose, tá? Mais uma questão que a gente também tem que entender na hora H, tá? Vamos para a questão de Avraham Avinu, tá? E seu pai Terá, tá bom? No caso, Terá, ele nasceu ali, ele cresceu em Ur, Nana, que era uma cidade sumeriana, Caldeia, e a Suméria não fica na África, tá? Não fica na África, tá? Toda aquela região ali, tá, gente? Que o pessoal comenta, não é da Suméria, que comenta ali sobre a questão da nossa ancestralidade, um vem da África, tá? Existia os semitas, nós somos os descendentes de Shem, né? E os semitas avançaram para aquela região ali, Turquia. Então, quem são os semitas? Os arcadianos, os arameus, os sírios, os fenícios, né? Os árabes, tá? Os judeus ou israelitas, tá? Ali, esse pessoal todinho é semita, tá bom? Tanto que o idioma, eles são bem parecidos e alguns significados são até iguais, tá? Quando você começa a discutir ali a questão você vai discutindo as questões relacionadas de linguagem, o aramaico, o hebraico, etc. O aramaico foi utilizado pelos judeus em larga escala. Por quê? Porque é uma língua idêntica ao hebraico. Quando eu falo idêntica, é idêntica mesmo. Bat, em aramaico, que é filha, é também a mesma coisa em hebraico, tá? Filha. O que muda é bar, para filho, e ben no hebraico. Então, quer dizer, há totalmente o que eu posso dizer, é totalmente uma questão de semântica, né? Etimologia, etc. Tá? Então,
hebreus, árabes, arcadianos, arameus, era tudo os caldeus, né? A Turquia, os sírios, os turcos, etc. São tudo semitas, tá? E a gente vai, o pai do nosso patriarca, Abraão, Terá, vendia deuses, né? Então tinha Ista, tinha os deuses sumerianos. A Suméria foi o primeiro estado, a primeira civilização. Existe um código de leis bem mais antigo do que o código de Hammurabi. Então, ali eles não eram negros, tá? E outra, toda a margem do Mediterrâneo ali também não são negros. Você já viu um argelino? Já viu um marroquino? Você já viu um egípcio? Eles são negros, sim ou não? Certo? Seja sincero com você mesmo, mentalize. Você já viu um iraquiano, que é semita? Eles são negros, tá? E outra, quando fala sobre Kenan e Cam, o termo Cam significa que o cara era moreno, não era negro, tá? Então, quer dizer, aí a pessoa, poxa, joga para fora, aí tem alguns textos, algumas pessoas do IAL, pessoas que querem dizer que os judeus são negros de origem. Não pode ser, tá? Vai lá e num livro de genética, num livro, tá? Não vai pesquisar em site, porque é complicado. Vai no livro de genética e procura o gene SLC24A5, tá? Esse gene é um gene relacionado à cor, tá? A cor humana. Então, se você pega e você vê que o filho de Isaac com Rivika, né, nasce ruivo, para nascer ruivo, querido, tem que ter um gene recessivo. Porque a cor negra, ela é dominante. Se ela é dominante, tá bom? Sobre a cor mais clara, a cor branca, então é impossível nascer um ruivo, né? Nascer um ruivo do nascimento de Isaac. A não ser se a Torá mentiu. Abraão não veio de Ur. E outra, quando ele sai de Ur, que ele tem a revelação, qual é a cidade que ele vai? Ele vai para Harã, tá? Ele vai para Harã. E onde fica Harã? Turquia. Por que ele vai para a Turquia? Porque o mesmo culto, a deusa da lua, a Ista, etc., era a mesma coisa, eram culturas iguais. Sabe o que? Iguais. Então era mais fácil ele fazer a caminhada dele, sair de Ur e ir até Harã para poder ali entrar não ser tão, vamos dizer assim, eu estou me mudando, onde eu tenho que, eu estou levando meu povo, o meu povo tem que ir para Kenan, e em Kenan, que seria Israel, né, ali dos caldeus, que estava sob domínio caldeu, tá? E o meu povo vai se sentir muito, como se diz, peixinho fora d'água. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar eles para Harã, que é a mesma cultura. Ele não levou para a África, ele não saiu da África. Abraão não saiu da África, tá? E não a Surra Siriana, que é onde tem os negros, tá? Porque dentro da África ainda não existe só negros, tá? Eu não estou falando de branco. O indivíduo que entrou, que se denomina, Yalquim Ivrita, já por aí pelo nome já sabe que não é judeu. Ele pegou
Ele disse que os judeus, tá, saíram dos navios negreiros e o cara não sabe posição geográfica, etnia genética, não sabe hebraico, não sabe grego. Ele me respondeu assim: meu amigo, isso aqui é grego. Eu não sei se é grego, mas tá aí o nome Yahweh. Pelo amor de Deus, vai estudar, filho, né? Vai estudar, estuda grego, hebraico, para de falar besteira, né? Porque fica feio falar besteira. Então, a gente tem que entender que a etnia de Ur não era negra, tá? Não era negra. A gente vai ter algumas... o pessoal gera várias suposições, mas pega a Torá. Se você acredita que a Torá é verdadeira, pega a Torá. Que aqui está dizendo que o primeiro filho, tá, foi ruivo. Então tem que ser recessivo. Tá? Vamos supor, a maioria da população brasileira ela é parda. Por que parda? Porque na verdade ela é uma mistura temos a mistura com negros, índios, né? Não sei, os índios em si, eles são negros? Não, eles são mais morenos, tá? Pessoal, os tártaros mongóis, eles são como? Os tártaros mongóis, eles têm uma pele mais morena, né? Tem olhos puxados, nariz mais achatados, entendeu? São mais as mãos mais curtas. Então, por que adaptações? Existem adaptações fenotípicas? Existe, tá? Então, em si, se eu for levar em consideração a história genética, tá? Todos nós da face da Terra somos negros. Por quê? O que nós temos que os primeiros homens, né, antes de migrar, vamos dizer, levando em consideração a cladogromia, eram negros, tá? Agora dizer que os judeus já, processo de evolução, já tinha passado o Cro-Magnon, lembrando o seguinte, falando um pouco de genética aqui, nós não viemos do macaco, tá? A genética já fala isso, tá? Nós tivemos um ancestral comum entre o macaco, tá? Mas não viemos dele. E que essa evolução que Darwin fala, que teve o chimpanzé, que virou o Cro-Magnon, vem o Neandertal, quer dizer, o Homo erectus, né? Aí vem o Cro-Magnon, Neandertal, etc. Esses tipos de humanos, né, eles viveram entre si. O que mais se adaptou foi o Homo sapiens, tá? E o Homo sapiens foi o mais adaptável e que estamos até hoje, vamos dizer assim, mas o senhor é um rabino, mas o senhor está falando sobre genética. Sim, eu sou rabino, mas eu sou cientista e a Torá é ciência, o termo Torá é ciência. Então, quer dizer, afirmar que os judeus são negros e ainda pega textos de uma enciclopédia judaica, que eu tenho que até pegar ela no original, porque foi jogada na internet, e ver se houve alguma adulteração. Aí ele pega um comentário de A.J. Wells, cara mais antissemita, ele usa o termo palestinos, não, os palestinos judeus verdadeiros não moravam nem na Palestina. Na verdade, era na época que queriam exterminar os judeus e transformar a Palestina no complexo para as outras etnias árabes que os árabes odiavam. Entendeu? Tem fatores históricos, tem um cara de coisa. Aí o cara não estudou nada, não tem conhecimento de nada. Então, gente, tomem cuidado. A internet é maravilhosa, tá? É maravilhosa, você encontra várias coisas que você quer, mas ainda eu sugiro um bom livro, uma boa enciclopédia, Delta Larousse, Mirador, Britânica, sabe? Aquelas enciclopédias antigas. Eu sou nostálgico, estou com 54 anos já praticamente, mas
onde funciona, tá? Onde você vai tirar informações verdadeiras. Na internet tem muito leso pagando de doutor em alguma coisa. Agora, se a gente pega toda a história, questão de etnia, né, da onde foi, para onde vai, essa teoria que judeus eram negros fica difícil. Agora, se você não concorda com a Torá, aí realmente pode acreditar à vontade que os judeus eram negros. Mas se você acreditar na Torá e considerar que Esav nasceu ruivo, aí a teoria de que os judeus eram negros caiu aí por terra, tá? Porque Abraão não veio da África, tá? E além de não vir da África, ele era semita. Eu não conheço nenhum povo no Oriente Médio e na Ásia, que é o Oriente Médio, que o pessoal, até alguns historiadores não concordam, que o Oriente Médio é como se fosse metade Europa e ficando metade Ásia, etc. Tá? Do Oriente, metade Oriente. Alguns historiadores nem concordam com essa classificação, mas se você pegar todo a etnia que estão ali, que são descendentes de fenícios, o Iraque, né, são semitas, o Irã, que são persas, né, são da origem persa, acadiana, os antigos sumérios, né, me diz se eles são pretos, negros, tá? Me diz se são negros. Eles não são, já é uma heterozigose. Então, podem nascer brancos demais ou morenos, tá? Agora, afirmar categoricamente que os judeus espalharam o mundo pelos navios negreiros, eu acho que ele esqueceu do seguinte, que no ano 70 da Era Comum, quando o general Tito entrou em Jerusalém, tá? O que ele fez? Ele expulsou os judeus. Alguns ficaram, outros foram percorrendo aí pela Europa, outros ficaram na Península Ibérica, outros ficaram ali no Mediterrâneo. Esse pessoal que ficou no Mediterrâneo é sefarade, tá? O que avançou até a Rússia, aí tem até a França, os cefatitas, né? Sefarades, cefatitas. Aí quem passou da Europa Oriental foi chamado de Ashkenazi. Aí ele me disse, o indivíduo me falou, ele disse, deixa eu só ver aqui, eu estou lendo o que ele escreveu, tá? Ele falou que Ashkenaz significa em hebraico alemão. Alemão é Gemanite em hebraico, tá? E que representa a Alemanha. A Alemanha, tá? É Germânia em hebraico. Então, não sei, como ele não sabe hebraico, fica difícil entender esse processo, tá, gente? Então é isso. Ashkenazi, na verdade, é o termo escolhido para quem é da Europa Oriental, tá? Alguns judeus se misturaram com os povos que migraram? Claro que sim, tá? Claro, houve algumas misturas. Se casaram com não judeus e algumas pessoas se converteram. Tanto que Menachem, quando foi indagado que judeus saíram da Rússia e muitos russos fugiram com os judeus e chegaram a Israel fugindo da cortina de ferro, alguns indagaram ele, mas eles são judeus, se eles dizem que são, quem sou eu para dizer que não são, né? Então, claro que existe isso, tanto que teve uma divisão, tem até hoje uma divisão onde os ashkenazim não gostam de casar com sefaraditas. Por quê? Os judeus sefaraditas são morenos, como eu, tá? Os ashkenazis geralmente são mais brancos, etc. Mas isso não significa dizer que não são judeus,
tá? Tem um código de judacidade que diz que antigamente era pelo pai, hoje o pai é até a terceira geração e que nasce de um ventre de uma mulher judia, desde que ela esteja frequentando uma sinagoga. Então, é assim que funciona. Agora, dizer que os judeus são negros, não tenho nada contra o povo afrodescendente, tá? Não tenho nenhum problema. A questão é elucidar a questão do se os judeus eram negros ou não, tá? Então, utilizando a Torá e utilizando a genética, utilizando também os territórios, será que eram negros? Use a sua razão para, pensa, não seja cego mental, tá? Para não querer enxergar o óbvio, tá bom? Porque a cegueira mental nenhum médico pode curar, só você mesmo, tá ok? Um abraço, shalom a todos, eu espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no nosso canal, que aqui a gente vai tentar elucidar algumas coisas que acontecem nessa parte da internet tenebrosa, tá bom? Shalom, shalom.